O voo noturno estava tranquilo, mas logo algo estranho começou a acontecer na cabine. Uma névoa misteriosa começou a se formar, obscurecendo a visão dos passageiros. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando o avião em uma escuridão profunda. Uma sensação de opressão encheu o ar, deixando todos a bordo inquietos. Os passageiros começaram a ouvir sussurros sinistros nos cantos da aeronave. Uma voz desconhecida ecoou pelos alto-falantes, emitindo mensagens enigmáticas. Alguns passageiros afirmaram ver figuras fantasmagóricas vagando pelos corredores. O medo começou a se espalhar entre os passageiros, enquanto eles tentavam desesperadamente entender o que estava acontecendo. De repente, o avião foi envolto por uma tempestade sobrenatural, sacudindo violentamente a aeronave. O caos reinava na cabine, com objetos voando e passageiros gritando de terror. Sarah, uma das passageiras, descobriu um antigo artefato amaldiçoado escondido em uma bagagem de mão. À medida que a tempestade rugia lá fora, a presença maligna dentro do avião parecia se fortalecer. Enquanto a turbulência diminuía, os passageiros perceberam que algo estava terrivelmente errado. Pedaços da fuselagem começaram a se desprender, revelando um cenário surreal do lado de fora. O avião parecia estar em um lugar desconhecido, longe de qualquer rota conhecida. Os passageiros agora enfrentavam não apenas os horrores dentro da cabine, mas também o desconhecido lá fora. Sarah, determinada a desvendar o mistério, liderou uma expedição para explorar a misteriosa paisagem que se estendia diante deles. O que eles encontrariam além das janelas do avião era mais aterrorizante do que jamais poderiam imaginar. Enquanto o avião continuava sua jornada rumo ao desconhecido, os passageiros lutavam para sobreviver não apenas aos perigos do mundo exterior, mas também aos horrores que os aguardavam dentro da própria aeronave. A paisagem além das janelas do avião era desoladora, com um horizonte distorcido e sombrio. Sarah e os outros passageiros avançaram com cautela, cada passo aumentando a sensação de desconforto e terror. Ruínas antigas se erguiam em meio à paisagem desolada, emanando uma aura de mistério e perigo. À medida que exploravam as ruínas, os passageiros descobriram inscrições antigas e artefatos estranhos, sugerindo que aquele lugar era habitado por uma civilização há muito esquecida. Mas o que aconteceu com eles permanecia um mistério. Enquanto isso, dentro do avião, a presença maligna parecia se fortalecer, alimentando-se do medo e da incerteza dos passageiros. À medida que a noite avançava, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer. Sombras dançavam nos cantos da visão dos passageiros, sussurros ecoavam pelos corredores vazios e objetos se moviam sozinhos. O terror se intensificou, enquanto o avião e seus ocupantes pareciam estar presos em uma espiral descendente de loucura e desespero. Sarah liderou uma tentativa desesperada de encontrar uma maneira de escapar daquele pesadelo. Com a ajuda de alguns passageiros corajosos, ela decidiu explorar uma estrutura misteriosa que se erguia no horizonte. Mas o que eles encontrariam lá dentro apenas aumentaria o horror que já estavam enfrentando. Enquanto isso, dentro do avião, a situação continuava a piorar. Os passageiros começaram a desaparecer um a um, deixando para trás apenas suas vozes ecoando pelos corredores vazios. A tensão atingiu o ponto de ebulição quando os sobreviventes finalmente chegaram à estrutura misteriosa, apenas para descobrir que estavam diante de algo além da compreensão humana. O que aconteceria a seguir permanecia envolto em mistério e terror. Enquanto o avião e seus ocupantes enfrentavam os horrores do mundo exterior e as forças malignas que os assombravam de dentro, apenas o tempo diria se algum deles conseguiria encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que se desenrolava ao seu redor. Sarah e os outros passageiros adentraram cautelosamente a estrutura misteriosa, cada passo ecoando como um eco distante em meio ao silêncio opressivo. O interior era uma mistura de ruínas antigas e tecnologia avançada, uma fusão bizarra de passado e futuro. À medida que exploravam mais fundo, encontravam inscrições estranhas e símbolos enigmáticos que pareciam pulsar com uma energia antiga e sinistra. Enquanto isso, dentro do avião, a situação se deteriorava ainda mais. Os sobreviventes restantes lutavam para manter a sanidade enquanto enfrentavam os horrores que os assombravam. Sombras se contorciam nas paredes, vozes sussurravam segredos sombrios em seus ouvidos e o ar parecia pesar como chumbo. Sarah e seu grupo encontraram uma câmara oculta no coração da estrutura,
onde uma antiga entidade aguardava em silêncio há milênios. Era uma presença antiga e poderosa, ansiosa por ser libertada para semear o caos e a destruição no mundo uma vez mais. Determinados a impedir isso, Sarah e seus companheiros começaram um ritual desesperado para selar a entidade de uma vez por todas. Enquanto o ritual se desenrolava, o avião estremeceu e tremeu, como se estivesse ciente do que estava acontecendo. Sombras escuras dançavam nos corredores, tentando interromper o ritual a qualquer custo. Mas Sarah e os outros persistiram, reunindo suas últimas reservas de coragem e determinação para completar a tarefa. Finalmente, com um estrondo ensurdecedor, a entidade foi selada mais uma vez, sua presença maligna banida para as sombras. O avião pareceu suspirar com alívio, sua fuselagem retorcida voltando lentamente ao normal. Os passageiros sobreviventes se abraçaram, agradecidos por terem escapado do pesadelo que os havia consumido. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte distante, Sarah olhou para o céu com esperança renovada. Embora eles tivessem enfrentado terrores inimagináveis, eles emergiram mais fortes e unidos do que nunca. Enquanto o avião começava sua jornada de volta ao mundo que conheciam, eles sabiam que nunca mais seriam os mesmos. Mas talvez, apenas talvez, isso fosse algo bom. Sarah e os outros passageiros adentraram cautelosamente a estrutura misteriosa, cada passo ecoando como um eco distante em meio ao silêncio opressivo. O interior era uma mistura de ruínas antigas e tecnologia avançada, uma fusão bizarra de passado e futuro. À medida que exploravam mais fundo, encontravam inscrições estranhas e símbolos enigmáticos que pareciam pulsar com uma energia antiga e sinistra. Enquanto isso, dentro do avião, a situação se deteriorava ainda mais. Os sobreviventes restantes lutavam para manter a sanidade enquanto enfrentavam os horrores que os assombravam. Sombras se contorciam nas paredes, vozes sussurravam segredos sombrios em seus ouvidos e o ar parecia pesar como chumbo. Sarah e seu grupo encontraram uma câmara oculta no coração da estrutura, onde uma antiga entidade aguardava em silêncio há milênios. Era uma presença antiga e poderosa, ansiosa por ser libertada para semear o caos e a destruição no mundo uma vez mais. Determinados a impedir isso, Sarah e seus companheiros começaram um ritual desesperado para selar a entidade de uma vez por todas. Enquanto o ritual se desenrolava, o avião estremeceu e tremeu, como se estivesse ciente do que estava acontecendo. Sombras escuras dançavam nos corredores, tentando interromper o ritual a qualquer custo. Mas Sarah e os outros persistiram, reunindo suas últimas reservas de coragem e determinação para completar a tarefa. Finalmente, com um estrondo ensurdecedor, a entidade foi selada mais uma vez, sua presença maligna banida para as sombras. O avião pareceu suspirar com alívio, sua fuselagem retorcida voltando lentamente ao normal. Os passageiros sobreviventes se abraçaram, agradecidos por terem escapado do pesadelo que os havia consumido. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte distante, Sarah olhou para o céu com esperança renovada. Embora eles tivessem enfrentado terrores inimagináveis, eles emergiram mais fortes e unidos do que nunca. Enquanto o avião começava sua jornada de volta ao mundo que conheciam, eles sabiam que nunca mais seriam os mesmos. Mas talvez, apenas talvez, isso fosse algo bom. Sarah e os outros passageiros adentraram cautelosamente a estrutura misteriosa, cada passo ecoando como um eco distante em meio ao silêncio opressivo. O interior era uma mistura de ruínas antigas e tecnologia avançada, uma fusão bizarra de passado e futuro. À medida que exploravam mais fundo, encontravam inscrições estranhas e símbolos enigmáticos que pareciam pulsar com uma energia antiga e sinistra. Enquanto isso, dentro do avião, a situação se deteriorava ainda mais. Os sobreviventes restantes lutavam para manter a sanidade enquanto enfrentavam os horrores que os assombravam. Sombras se contorciam nas paredes, vozes sussurravam segredos sombrios em seus ouvidos e o ar parecia pesar como chumbo. Sarah e seu grupo encontraram uma câmara oculta no coração da estrutura, onde uma antiga entidade aguardava em silêncio há milênios. Era uma presença antiga e poderosa, ansiosa por ser libertada para semear o caos e a destruição no mundo uma vez mais. Determinados a impedir isso, Sarah e seus companheiros começaram um ritual desesperado para selar a entidade de uma vez por todas. Enquanto o ritual se desenrolava, o avião estremeceu e tremeu,
como se estivesse ciente do que estava acontecendo. Sombras escuras dançavam nos corredores, tentando interromper o ritual a qualquer custo. Mas Sarah e os outros persistiram, reunindo suas últimas reservas de coragem e determinação para completar a tarefa. Finalmente, com um estrondo ensurdecedor, a entidade foi selada mais uma vez, sua presença maligna banida para as sombras. O avião pareceu suspirar com alívio, sua fuselagem retorcida voltando lentamente ao normal. Os passageiros sobreviventes se abraçaram, agradecidos por terem escapado do pesadelo que os havia consumido. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte distante, Sarah olhou para o céu com esperança renovada. Embora eles tivessem enfrentado terrores inimagináveis, eles emergiram mais fortes e unidos do que nunca. Enquanto o avião começava sua jornada de volta ao mundo que conheciam, eles sabiam que nunca mais seriam os mesmos. Mas talvez, apenas talvez, isso fosse algo bom. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.